Olá, meu nome é Sara Mello e esse é o Inspira Graça, o quadro de devocionais aqui do canal. E eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração. O que eu venho te dizer hoje é: Deus honra aqueles que decidem confiar nele e reconhecê-lo em seus caminhos, apesar das dores, das dificuldades e das frustrações. Então, se hoje você tem passado ou há muito tempo você tem vivido grandes aflições, dores e dificuldades em sua vida, eu quero te encorajar a permanecer confiando no Senhor e a continuar a reconhecê-lo em sua vida, porque Deus, sim, Deus, ele vai te honrar. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, no capítulo 29, do versículo 32 ao versículo 35. Eu vou contar um pouco para você sobre a história de Leia. E assim como Deus agiu na vida de Leia, eu creio que ele pode agir na sua vida também. Leia era uma mulher que ela era filha de um homem chamado Labão, que era um homem muito apegado aos bens materiais. E Leia era irmã de uma mulher chamada Raquel. E essas duas irmãs, elas passaram por uma situação muito difícil que foi ocasionada pelo seu pai. Chegou um homem lá onde elas viviam chamado Jacó, que era sobrinho de Labão, né, ou seja, primo delas, e ele estava indo ali para trabalhar e também para encontrar uma esposa do meio de seu povo, uma mulher com que ele pudesse se casar. Só que a palavra diz que Jacó ele se apaixona por Raquel, que era a irmã mais nova, e ele faz um trato com Labão, que trabalharia 7 anos para ele em troca da mão da sua filha mais nova. Labão consente com isso, só que ao final dos 7 anos ele engana Jacó, e ao invés de entregar Raquel em casamento, ele acaba entregando Leia. E Jacó só descobre isso depois das noites de núpcias. Então Leia, ela foi uma mulher que foi desprezada, porque o marido dela não amava ela, ele amava a sua irmã mais nova. E ela foi entregue em casamento pelo seu pai apenas porque ele tinha um apego ao financeiro. E ele sabia que Jacó trabalharia mais 7 anos de graça pela mão de Raquel, que era a mulher com a qual ele realmente queria se casar. Então pensa na situação de Leia. Ela estava ali com um homem que não a amava claramente, que havia se casado com ela enganado, que só permanecia tendo o seu momento de casado, de intimidade de homem e mulher com ela, para cumprir com o ritual de casamento, com os deveres de marido. Ela tinha uma irmã que não a amava mais, que estava ali com raiva dela, com desprezo por ela, porque agora ela era a primeira esposa do homem que ela que seria a esposa, na verdade. E ela tem um pai que a entregou a um sofrimento na vida simplesmente por amor a dinheiro e a bens materiais para poder conseguir usufruir mais do trabalho daquele homem. Então ela foi uma mulher que sofreu muito. E quando nós vamos lendo na Bíblia a história dela, nós percebemos algo muito interessante. Nós descobrimos, nos versículos que eu te falei, lá do capítulo 29, no versículo 32 em diante, vai contar como Leia ela foi dando o nome para os filhos dela. Então vai dizer que ela teve o primeiro filho, que foi Rubens. E quando ela tem Rubens, ela fala o seguinte, ela fala assim, ó, Deus atendeu a minha aflição e por isso agora o meu marido vai me amar. Aí ela tem o segundo filho e ela põe o nome dele de Simeão e ela diz o seguinte, porque Deus viu que eu era desprezada. E aí ela tem o terceiro filho e ela põe o nome dele Levi e ela diz, agora o meu marido vai se unir a mim. Observe que os 3 primeiros filhos que ela tem, sempre quando ela tem essa criança e ela decide dar um nome, o nome dele vai marcar o momento que ela está vivendo na vida dela. Então, primeiro ela fala, ó, Deus viu que eu estava em aflição. Então, o foco dela agora é na aflição. Quando ela tem o segundo filho, ela fala, Deus viu como eu era desprezada, agora meu marido vai me amar. Então, o foco dela era o desprezo que ela tinha. E quando ela tem o terceiro filho, ela fala, agora o meu marido vai se unir a mim. Então, ela estava vivendo uma desunião na vida dela. Só que quando ela tem o quarto filho, Leia vai dizer o seguinte, esse vai se chamar Judá, e desta vez eu louvarei ao Senhor. Quando ela tem o quarto filho, ela tira o foco da vida dela da aflição, ela tira o foco do desprezo, ela tira o foco da desunião e ela põe o foco na confiança e no reconhecimento a Deus, porque ela diz,
por esse eu louvarei ao Senhor e ponto. Eu não louvarei ao Senhor pela aflição, pela dificuldade, não pelo marido que eu quero que me ame. Não era esse mais o foco dela. Agora, Leia decide simplesmente louvar ao Senhor, independente da aflição, da dor, do desprezo, da dificuldade de lidar com a irmã, da dificuldade que o pai dela estava fazendo ela viver. Ela decide simplesmente confiar em Deus. E o que eu quero te falar é que de Judá vai descender os homens mais importantes do povo de Deus. De Judá vão descender os melhores reis do povo de Deus. É de Judá que vai vir o rei Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. É da tribo de Judá também que vai vir o rei Salomão, que foi o homem mais sábio, que construiu o templo mais glorioso para o Senhor e também foi um dos homens mais ricos que houve na terra. É de Judá também que vai descender o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o Senhor Jesus, para se cumprir a profecia, vem de Belém, que era de Judá. Então, o Rei dos Reis, aquele que também é chamado de o Leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, foi descendente de Leia, ou seja, daquele filho que ela teve, ao qual ela disse: sobre este eu louvarei ao Senhor. É deste filho que vem o nosso Senhor Jesus. É dele que o Senhor Jesus decide descender. E quando nós lemos a genealogia de Jesus, nós vemos que o nome de Leia está incluso nela. Ou seja, Jesus ele é descendente de Jacó, mas não através de Raquel, que era aquela que era desejada por Jacó, mas através de Leia, que foi aquela que foi desprezada pelos homens, que recebeu o desamor de seu pai, que recebeu o desprezo do seu marido, que recebeu rivalidade da sua irmã, mas porque ela decidiu confiar no Senhor, porque ela decidiu reconhecer o Senhor em sua vida, apesar de todas as dores que ela tinha. O Senhor a honrou, colocando o nome dela na história mais importante que poderia haver, que é a história de Jesus. Então o que eu quero te falar é que Deus honra aqueles que decidem confiar nele, aqueles que decidem reconhecer ele. Deus coloca em um lugar de importância, em um lugar de honra, num lugar de destaque, porque Deus vê o coração daqueles que, apesar dos sofrimentos, permanecem confiando, permanecem reconhecendo. E é para lá que Leia foi, para um lugar onde poucas mulheres puderam estar. Essa mulher que foi desprezada pelos homens foi reconhecida pelo Senhor. Então decida na sua vida, mesmo com dores, com dificuldades, decida reconhecer o Senhor, louvar ao Senhor como Leia louvou, apesar de qualquer coisa, porque o Senhor é um Deus que honra os seus filhos. Se essa palavra tocou no seu coração, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comenta aqui embaixo para me ajudar também. E eu espero que a graça de Deus continue a te inspirar cada dia mais e mais. E é isso, até o próximo vídeo.